Houve o cometimento de uma infração de trânsito. Só que o agente da autoridade de trânsito constatou o cometimento dessa infração e lavrou o respectivo auto de infração sem abordar o veículo. E vale lembrar que tem muitos casos na legislação de trânsito em que é possível a constatação de uma infração sem que haja abordagem daquele veículo. E aí, nesse caso, para quem vai a pontuação ou até mesmo uma eventual suspensão do direito de dirigir nesse tipo de situação, já que o agente da autoridade de trânsito não identificou o infrator? Bom, nesse caso você precisa saber o seguinte, de cara, só uma observação. O valor da multa vai ficar sempre com o proprietário, porque está vinculado ao veículo. Inclusive, ela precisa ser paga para fins de licenciamento do veículo. Essa multa, quando o processo administrativo acaba, ela passa a ser devida e precisa ser paga. Claro que o proprietário ele pode, no caso de ter emprestado um veículo a alguém, cobrar essa pessoa, ó, te emprestei o veículo, houve a infração, me dá aí o valor correspondente àquela multa para eu poder pagar aqui, né? Então isso aí pode ser resolvido. Já em relação à responsabilidade pela infração, saiba o seguinte, ó, no caso das infrações de responsabilidade do proprietário, e é possível que alguma infração ocorra sem que haja abordagem, o agente da autoridade de trânsito lavre o respectivo auto de infração e aquela infração seja a responsabilidade do proprietário. E aí a responsabilidade é atribuída a ele e não tem como ele se livrar disso com a indicação de uma outra pessoa, por exemplo, da pessoa que estava conduzindo de repente. Então como é que funciona? Vamos lá, dois exemplos. Ó, infração de licenciamento. A legislação de trânsito passou a permitir que o agente da autoridade de trânsito constate o cometimento dessa infração de licenciamento sem que seja feita a abordagem. Então o veículo vai passando, de algum modo o agente da autoridade de trânsito consegue fazer a verificação e ele faz a autuação. Ou ainda uma infração de equipamento obrigatório. Se for visível externamente o problema com o equipamento, é possível que o agente da autoridade de trânsito faça a autuação sem que haja abordagem. Então perceba, são dois casos aí que a infração ela é de responsabilidade do proprietário. Isso é expresso no texto da lei, está lá no parágrafo 2º do artigo 257 do CTB. E não tem como transferir essa pontuação. Ah, eu vou jogar para o condutor que estava na direção do veículo. Não tem como, porque o texto da lei já prevê que é o proprietário. Tem gente que até diz, eu vou transferir para alguém, porque aí eu não posso ter essa pontuação no meu prontuário, porque eu já tenho pontos, não vou ter habilitação suspensa, ou tenho uma permissão para dirigir, posso perder. Não tem como. Você pode fazer a defesa e recursos. Não tem como você, nessa situação, transferir a pontuação, se livrar da responsabilidade, porque o texto da lei diz que expressamente, olha, problema com documentação do veículo, equipamento obrigatório, habilitação legal e compatível dos condutores, responsabilidade do proprietário, não tem como fugir disso aí. Já nos casos de infração de responsabilidade do condutor do veículo, aí é outra história. Lá no parágrafo 3º do artigo 257, nós temos a previsão de que o condutor ele é responsável pelos atos que ele praticar na direção do veículo. Então imagina, ele avançou o sinal vermelho do semáforo, estava sem capacete na moto, ultrapassou no local proibido, fez uma contramão, excesso de velocidade, são infrações de responsabilidade do condutor. E não necessariamente precisa haver abordagem para que seja constatada essa infração. Então imagina lá, nessas situações aí não houve abordagem. Como é que fica a questão? Olha, primeiro ponto, pode ser que o proprietário ele tenha indicado previamente, pelo aplicativo da carteira digital de trânsito, o principal condutor do veículo. Inclusive é recomendável que você faça. Vai emprestar o veículo, indica o principal condutor. Depois você tira ele como principal condutor. Mas se a infração ocorrer nesse período que ele está indicado, a responsabilidade é dele. Beleza, mas você não indicou o principal condutor previamente. E agora? Você pode indicar o infrator, o real infrator, posteriormente. Chegou a notificação do proprietário, o que você pode fazer? Você vai lá e indica esse real infrator, que algumas pessoas chamam popularmente de transferir os pontos. O que seria isso? De forma online ou ainda de forma presencial, no órgão de trânsito responsável pela autuação, você vai lá e indica o real infrator. Aponta, olha, essa pessoa cometeu a infração, os dois assinam, reconhecem, enfim. E aí o órgão de entidade de trânsito responsável pela autuação faz a análise, deu ok, transfere a responsabilidade para essa pessoa, você, fica livre de qualquer tipo de responsabilidade. O que não pode? Você indicar um terceiro completamente alheio ao fato só para se livrar da responsabilidade. Eu não posso ter esses pontos na carteira porque vai somar com outros, pode gerar suspensão, ou eu tenho uma permissão, não posso perder. Isso pode caracterizar o crime de falsidade ideológica. Então, você não pode indicar um terceiro alheio ao fato só para se livrar da responsabilidade. Você pode, nesse caso aí, indicar quem de fato cometeu a infração. Aí está tranquilo, mas se foi você que estava na direção do veículo, cometeu uma infração de responsabilidade do condutor, é o proprietário do veículo, e aí não vai indicar você mesmo, né? Aí você não pode passar para um terceiro, você tem que ficar com a responsabilidade, legalmente falando, tá certo? E um outro ponto é o seguinte, e se eu não indicar ninguém, como é que fica? Bom, se você não indicar ninguém, então você, proprietário, passa a ser o que a gente chama de infrator presumido. Ora, se tu não indicou ninguém, presume que você estava na direção do veículo.
ou se você perdeu o prazo. Então você passa a ser o infrator, a não ser que você faça essa indicação posteriormente via judicial. Mas perdeu o prazo, a responsabilidade se atribui a você. Então a pontuação vai para o seu prontuário, ou até mesmo uma possível suspensão do direito de dirigir. Imagina, você não indicou ninguém, ou perdeu o prazo, e foi infração por falta de capacete na moto que dá suspensão. Olha a bronca. Nesse caso, o que acontece? Se você não indicou ninguém ou perdeu o prazo, a responsabilidade recai sobre você. Você pode ainda entrar com recurso para tentar evitar que a punição seja aplicada, mas a responsabilidade recai sobre você. Então é isso, gente. Em relação à responsabilidade pela infração, nas infrações sem abordagem, quando ela é de responsabilidade, a infração é de responsabilidade do proprietário, vai para o proprietário, não tem o que fazer, porque ele vai ali tentar, ele pode, se quiser, defesa, recursos para tentar reverter a situação. Nas infrações do condutor, aí nós temos a possibilidade de ter um principal condutor, já previamente indicado, ou, quando o proprietário é notificado, ele pode indicar o real infrator, só tem que ter cuidado com o prazo. Se foi ele mesmo que cometeu a infração, ele pode apresentar defesa e recurso, que não pode indicar um terceiro, e se ele perder prazo ou não indicar ninguém, ainda que tenha sido outra pessoa, a responsabilidade acaba recaindo sobre o proprietário. Então esse é o cenário que nós temos em relação à responsabilização do infrator no caso das autuações sem abordagem. E aí, ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fique à vontade, ó, vai deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe. Deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço, até a próxima.